Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de competitividade e infraestrutura portuária da FATEC Rubens Lara. Essa é a aula inicial do nosso semestre. Nós já tivemos essa aula em sala, tanto para a turma do noturno quanto para a turma do diurno. Então, por força da legislação, a gente apresenta sempre no primeiro dia de aula todo o nosso conteúdo programático, ou seja, tudo que aquilo que vai estar sendo trabalhado no decorrer do semestre com vocês. Então, vou fazer essa apresentação do plano didático de ensino e iniciar uma introdução. E depois a gente vai tentar cobrir os possíveis gaps que nós tivemos aí durante o carnaval, né? Tendo em vista as emendas que nós tivemos. Então, é mais para dar uma adiantada, né? Cobrir as partes que, porventura, tenham ficado em aberta, mas nada que não possa ser revisado novamente em sala e assim o será, ok? Mas tem aí todos os meios de contato que vocês podem estar acompanhando para a gente poder estar, dentro do possível, respondendo às possíveis dúvidas. Lembrando sempre que a matéria de competitividade e infraestrutura portuária, ela conversa diretamente com a matéria de desenvolvimento sustentável portuário. Então, dentro do nosso plano didático, primeiro semestre de 2026, nós teremos aí 2 aulas semanais. A turma da manhã terá essas aulas na sexta-feira e a turma da noite terá essas aulas na quinta-feira. Então, eu vou deixar os dois calendários, as duas programações, tá? Para que vocês tenham aí a facilidade de estar acompanhando. Dentro da ementa, a ideia é entender o conceito de competitividade, infraestrutura e superestrutura portuária, ver a questão dos acessos aquaviários e terrestres e como eles refletem na competitividade, as questões de instalações portuárias, operações, serviços de apoio, preços praticados, movimentação e armazenagem de carga, a própria gestão portuária de uma forma geral, dentro de um processo de integração que nós já aprendemos até o segundo ciclo na parte operacional, né? Assim como gerar aí rapidez e flexibilidade para operar essas cargas, sempre observando a atuação dos órgãos fiscalizadores, as questões relativas à mão de obra e a atuação aí dos diferentes níveis governamentais que podem estar estimulando ou não, né, a nossa produção econômica. Então, algumas questões logísticas, como é que elas conversam com o porto, né, e o incentivo que ultimamente a gente tem tendo, né, nos últimos anos, para a expansão do setor. Então, tudo que é fator de modernização e inovação portuária, a gente pretende estar analisando nesse semestre, ok? Então, de uma forma geral, quando a gente fala em competitividade, a gente está falando em performance, né? E para que eu tenha uma melhor performance, eu vou estar analisando os meus concorrentes, sejam portos, sejam terminais intraportos, ok? O objetivo: estudar o conjunto de fatores que irão determinar o grau de competitividade de um porto e comparar a situação dos portos brasileiros em relação aos principais portos do mundo. Então, nesta matéria que vai conversar com desenvolvimento sustentável, a gente vai estar sim fazendo diversas comparações com portos internacionais, e aí eu falo Roterdã, Antuérpia, Valência, né? Xangai, os principais portos, Singapura, para observar o que eles estão desenvolvendo e o que pode ser adaptado aqui nos portos brasileiros. Lembrando que lá no segundo ciclo, nós vimos lá um documentário que mostra aí que o Brasil está em torno de 10 a 15 anos de atraso. Então a gente tem que buscar esse atraso melhorando a nossa qualidade, ok? A metodologia, a gente vai estar trabalhando Roller Plane e Peer Instruction, ou seja, sempre que possível em pares ou em trios, e estudo de caso, estudo do caso e simulação. Então, tudo a gente vai fazer discussão prática, né? Então, eu vou ter um módulo, toda aula vai ter um módulo de conteúdo teórico, e depois a gente vai ter atividade de integração baseado no estudo de caso. Então, não percam as atividades, elas vão somar com a P1 aí para poder produzir a nota da primeira nota, somar com a P2 para poder produzir a segunda nota. Lembrando que as duas matérias andam juntos, então todas as nossas atividades nós teremos
Todas as nossas atividades, nós teremos a vertente tanto de desenvolvimento sustentável quanto de competitividade e infraestrutura portuária. Então, as nossas atividades serão integradas, não esqueçam isso. Então, eu não posso faltar nenhuma aula e muito menos na outra. Se caso eu não consiga vir, o meu parceiro, e por isso é o peer instruction, né? É por pares, ele pode estar me auxiliando, ok? A nota já comentei, é P1, P2 e a P3 como substitutiva. Os recursos tecnológicos, a princípio, a gente vai estar trabalhando aí. Eu vou estar enviando os arquivos em PDF para vocês, os relatórios, os resumos, os artigos, e o chefe aí, o responsável pela classe, vai distribuir para o pessoal, tendo em vista que o Teams temporariamente nós estamos sem a possibilidade de estar anexando o conteúdo para enviar para vocês. O PDF dessa aula já foi enviado, né, para a turma, e eu vou disponibilizar essa aula no YouTube para quem quiser revisar e poder estar acompanhando. Então, sempre que possível, a gente vai estar reforçando o nosso aprendizado em outras plataformas, ok? Bibliografia básica e complementar eu disponibilizo para vocês, porém, nós vamos trabalhar com o que tem de mais sofisticado e mais moderno e mais novo no mercado, né? Essas bibliografias são aquelas que deram origem à matéria dentro do curso. Então, a gente aprimora através de relatórios, através de artigos, de legislações e do que vem acontecendo de uma forma geral dentro do sistema portuário. Então, primeiro a gente vai entender o que é a competitividade e depois aplicar ela de forma específica dentro da questão portuária, ok? Nosso planejamento diário no período da manhã, eu vou ter aí já todas as aulas programadas, os estudos de caso, né? Os períodos de prova de P1 e P2, de substitutiva, tá bom? Então, você tem como se planejar um médico, planejar aí quem trabalha de turno ou uma viagem para evitar ou pelo menos minimizar as perdas de conteúdo. Então, esse material está disponível, vai estar disponível para vocês. Ele também pode ser encontrado, esse calendário pode ser encontrado lá no Siga também, caso alguém também tenha alguma dúvida, mas dá para estar acompanhando. Sempre que possível a gente adianta um pouco, pode ser que de vez em quando a gente atrase um pouco, mas nós estaremos alinhados aí com a nossa programação de aprendizado, né? E sempre paralelamente vamos estar desenvolvendo as nossas atividades. Se alguém tiver alguma dúvida, sempre vai poder estar entrando em contato para a gente tirar. Então, aí está da primeira à 10ª semana, ok? Já com a previsão de simulado EP1, né? Com a data prevista dentro do nosso calendário. Então, é só você se programar. Depois nós vamos ter da 10ª semana à 20ª semana, todo o conteúdo que vai ser trabalhado, as datas. Dentro do possível, a gente vai estar fazendo umas visitas externas, a gente está fazendo contato com empresas do Porto para fazer essas visitas, fazer uma aula técnica lá no Monte Serra, que dá a visibilidade do Porto inteiro, analisando os novos projetos, ok? Bom, para o período noturno, eu vou ter esse diário de registro. Mesma coisa, primeira a 10ª semana, depois da 10ª à 20ª semana. O que muda? Turma da manhã, sexta-feira aula. Turma da noite, quinta-feira aula. O conteúdo segue igualzinho, gente. Então, eu tenho como exemplo, vou estar de turno, eu tenho como fazer essa compensação aí no período da manhã para não perder conteúdo. O mais importante é isso aí, seguir a nossa programação para que você possa aí se preparar pelo que vem pela frente. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou sempre à disposição pelos meios de contato aí, tá bom? Rapidinho, a P3 ela só será aplicada caso o aluno não consiga atingir o seu objetivo entre P1 e P2. O que significa isso? Somando as atividades mais a P1, somando as atividades mais a P2, ele não conseguiu a média 6, automaticamente a P3, que é o conteúdo do semestre inteiro,
será aplicada e vai sim substituir a menor nota entre P1 e P2, ou seja, a menor média entre P1 e P2, ajudando, auxiliando o aluno à sua promoção. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Falar um pouquinho agora sobre introdução da competitividade portuária e quais são os fatores determinantes, né, dentro do conceito de estrutura portuária. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, gente. Quando eu falo de competitividade, eu estou primeiro observando, né, tendo em vista a visão da administração. Competitividade está ligado diretamente à performance. É a capacidade que eu tenho de analisar os meus concorrentes de forma clara e estimular, né, com treinamento, com equipamento, com investimento, o meu setor, a minha empresa, a minha alocação, para que ela consiga se equiparar às demais, ok? Quando eu falo portuário, eu estou falando especificamente do porto. E o que eu tenho que levar em consideração? Essa imagem mostra muito isso, né? Então, um layout super arrumado, onde eu tenho, vejam, eu tenho o transportador marítimo, eu tenho as embarcações de apoio, eu tenho o sistema de transbordo de carga e eu tenho a cidade, gente. Então, a relação porto-cidade, ela é fundamental para que um porto tenha competitividade. E o que nada mais vem a ser essa relação? É a forma com a qual eu identifico um porto de forma sustentável dentro desta cidade. Então, para que eu consiga atingir esse objetivo, eu tenho que conversar com desenvolvimento sustentável portuário, ok? Para que a gente atinja os nossos objetivos, devemos aí compreender o conceito de competitividade portuária e sua relevância para o setor logístico global. Vamos discutir os principais fatores que influenciam a eficiência e a competitividade dos portos e vamos explorar alguns casos práticos e soluções inovadoras. Então, o que eu desejo esse semestre para vocês? Que vocês consigam analisar um porto ou um terminal, identificar quais são os problemas e propor intervenções para resolver esses problemas, seja intraportos, entre portos ou entre terminais, ok? Então, quando a gente define competitividade portuária, a gente deixa claro que é a capacidade do porto oferecer um serviço eficiente, performance, né? Mas para que eu ofereça um serviço eficiente, não adianta que esse serviço seja caro, ele tem que ser o quê? Ter custos competitivos e eu tenho que fazer integração multimodal para poder atrair novas cargas. O que é integração multimodal? Ter vários modais, ferroviário, rodoviário, hidroviário, aeroviário, integrando para poder ter um portfólio maior de distribuição. Então, a importância da cadeia logística passa a ser crítica na redução desse custo. Por quê? Quanto mais diversidade eu tenho, eu consigo sim melhorar o custo do transporte, eu tenho mais opções, eu consigo otimizar o tempo operacional e automaticamente eu vou ter uma eficiência no fluxo de mercadorias muito maior. Então, é certo eu afirmar que eu tenho dois tipos de distintos, né? O primeiro está ligado à eficiência operacional, né? Que vai se concentrar puramente em performance interna, né? Tempo de atracação, movimentação, tá? E a competitividade estratégica, que já vai englobar os fatores externos. Qual é a infraestrutura que eu ofereço? Aonde eu estou localizado? Qual é o meu portfólio de investimentos atuais e futuros? Como ele conversa com as políticas públicas do estado e do município? Então, isso tem que ser observado. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho que manter uma eficiência operacional gerando performance interna das minhas operações, eu vou precisar sim observar pelo ponto de vista estratégico, né? Ou seja, o que eu posso oferecer em termos de alocação em relação ao centro produtivo, a quem exporta, a quem recebe
exportações, as importações, ou seja, ao comércio internacional de uma forma geral. E quanto mais eu conseguir integrar a cadeia logística, ferroviário, rodoviário, aeroviário e até mesmo o hidroviário, eu potencializo cada vez mais a minha capacidade operacional, ok? Não precisa nem falar, né, gente? Os portos, eles representam aí mais de 80% de todo o comércio internacional. Por quê? Porque a maior parte do comércio internacional é sim realizada por via marítima. Então ele passa a ter um fator predominante na economia global. Eu não tenho como discutir isso. Isso é certo. Ou seja, a estratégia geopolítica ela deve ser analisada, como nós vimos lá no segundo ciclo. Então, os corredores logísticos internacionais que são criados, eles vão servir na melhor forma este comércio. Então, o Canal de Suez, Canal do Panamá, Estreito de Málaga, eles vão conversar sim com os principais portos asiáticos, europeus e americanos. Serão agentes facilitadores. Automaticamente, eles vão impactar a economia de todos aqueles países que comercializam com ele. Ou seja, é uma contribuição fundamental para o produto interno bruto desses países, para o PIB, porque eu gero emprego, direto e indireto, e automaticamente, se eu gero emprego direto e indireto e melhoro a minha qualidade de exportação e importação, diminuo perdas, automaticamente eu crio uma influência no setor produtivo. Eu gero mais competitividade, eu começo a produzir mais, eu começo a vender mais dentro do comércio internacional. Automaticamente, eu vou expandir as questões relativas a emprego, arrecadação, seja de tributo, seja de serviços, eu começo a modificar os meus parâmetros. Então, o porto, de uma forma geral, ele passa assim a ser um agente de economia global fundamental. Alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas todos com a sua importância significativa. Então, quais seriam os principais fatores de competitividade portuária? Localização geográfica, infraestrutura, eficiência operacional, conectividade, custos e tarifas e a regulamentação e as políticas públicas. Ou seja, se eu tenho um porto próximo de um mercado consumidor, próximo do setor produtivo e industrial, e ainda consigo formalizar um corredor estratégico ideal, a localização geográfica passa a ser fundamental. Se eu tenho capacidade de armazenar, eu tenho um calado útil para receber embarcações maiores, tenho diversos acessos terrestres e marítimos sem impacto, digamos assim, de tempo. A infraestrutura também passa a ser um fator importante. A eficiência operacional, ou seja, quanto menos tempo o navio permanecer, maior produtividade eu tenho nesse terminal. Então, automatizar os processos pode ser uma boa saída. Um outro ponto importante é a conectividade. Né? Quanto mais conectado a ferrovia, rodovia, hidrovia e portos, melhor será a questão da intermodalidade. Não posso esquecer dos custos e tarifas, gente. Se eu tenho muitos atrasos, demurge, detention, quebra de lay time, ou seja, eu começo a tornar esse porto muito caro em relação a outros portos concorrentes. Se as minhas tarifas de operação são caras, eu diminuo a concorrência também, ok? E os regulamentos e as políticas públicas, elas também vão servir de fatores de atratividade. Por quê? Se eu tenho uma legislação favorável, tenho incentivos fiscais, políticas de desenvolvimento logístico, né? Uma coordenação efetiva da relação porto-cidade, automaticamente eu melhoro a qualidade das minhas operações, porque eu consigo servir da melhor forma possível os meus clientes. Automaticamente eu acabo potencializando as minhas operações. Mas tudo bem, nós vamos detalhar um pouco mais os principais fatores da competitividade portuária para que a gente possa
está realizando uma, digamos assim, uma reflexão. Lembrando sempre, gente, que esses fatores que a gente está aprendendo é o que vocês estarão observando nas pesquisas de vocês. Então, quando você vai analisar um porto pela primeira vez, um terminal, você vai ter que realizar algumas perguntas. Como é que ele está localizado geograficamente? Qual é a infraestrutura que ele oferece? Ele é eficiente ou não? O quanto ele é eficiente ou não? Ele tem conectividade? Ou seja, quais são as vias de acesso, né, deste porto? Ele conecta vários modais? Não conecta? Como é que é os custos? É um porto que tem muito atraso? Ou em determinados períodos do ano ele tem muito atraso? As políticas públicas, os regulamentos, são favoráveis a quem se utiliza do porto? É um porto atrativo economicamente, produtivamente? São esses aspectos que deverão ser analisados. Quando a gente fala em infraestrutura e tecnologia, o que a gente vai observar detalhando agora aqueles pontos que a gente já comentou? Esse porto tem equipamentos modernos? Ele utiliza guindastes, STS, RTGs automatizados, sensores inteligentes para monitoramento de carga. Ele faz uso da IoT, Internet das Coisas, da digitalização. Ele otimiza e reduz gargalo logístico baseado em tecnologia ou ainda não chegou nesse ponto? Eu tenho integração de sistemas, o Port Community System, ou seja, eu tenho uma comunicação eficiente entre os diferentes agentes logísticos, aos anuentes, MAPA, Receita Federal, Autoridade Portuária, Anvisa, ANTAC. Eles conversam, eu consigo ter acesso a esses elementos fundamentais para a operação final. Então, vejam, aí eu já começo, dentro da minha proposta, a fazer uma análise detalhada das questões tecnológicas relativas às operações. Lógico que um porto extremamente tecnológico, ele acaba levando diversas vantagens em relação a um porto menos tecnológico. E qual é o problema que deve ser observado? A questão do emprego, né, gente? A empregabilidade. Outro ponto importantíssimo que nós discutimos e vamos aprofundar agora é a conectividade e a intermodalidade. Ferrovias e rodovias, reduz custo logístico, interliga portos e centros produtivos. As hidrovias, potencializa transporte de grandes volumes e com custos reduzidos. A intermodalidade, maximiza a eficiência e combina diferentes modais de transporte. Aqui é interessante, gente. Quando nós tivemos um grande crescimento dos portos do Arco Norte na exportação de grãos, especialmente a soja. Por quê? Porque eu consigo tirar grande parte dessa carga pelo Rio Amazonas, né? Pelo Rio Amazonas, ou seja, de barcaça, aonde eu tenho uma redução de custo muito grande. Só que não é todo lugar que eu consigo ter hidrovia. Então eu tenho que me adaptar. Mas quanto mais conectividade com os centros produtivos eu tiver e quanto mais opções de escolha eu tiver, melhor e mais atrativo será o meu porto, será o meu terminal dentro daquela determinada operação, ok? Então, na hora de escolher um porto, quando você está fazendo uma análise para o teu cliente, isso deve ser levado em consideração. Então, dentro do teu planejamento, você vai olhar isso. Depois, custos e tarifas. Como é que é estruturado os custos deste porto que eu estou analisando? Qual é o grau de impacto dos combustíveis? Com que ele consegue abastecer, com que ele não consegue abastecer navios e frota? Como é que se comporta as tarifas, custos de mão de obra, custos de infraestrutura portuária, ok? Quando eu comparo esse porto com outros portos da Ásia, Europa e América Latina, como é que ele se comporta? Ele está na média, abaixo da média, acima da média? Quanto a políticas de incentivo, ele tem apoio governamental para redução de custo e aumento de competitividade? Não tem. Os terminais fazem investimento? Não fazem. Então,
Veja, eu estou analisando o porto como um todo. Agora eu cheguei no recorte de custos e tarifas. Quando eu falo em tarifa, é algo pré-determinado, é até mais fácil. Quando eu falo de custo, eu vou ter que identificar isso nos meus estudos. Ou seja, é um porto que atrasa muito a carga? Eu pago muita demurrage? Eu tenho que pagar muita taxa de armazenamento? Ou melhor, quebra-se o tempo de permanência do navio é maior do que o normal, que isso gera custo extra. Então, dentro deste ponto de vista que eu vou estar tendo que realizar a minha análise. Então, os custos e tarifas portuárias passam a ser, sim, um item sensível da minha análise de competitividade desse porto. Tudo bem? Gente, parece simples, mas Santos, por exemplo, é um dos portos mais caros da América Latina. Quem mora aqui sabe que na época da safra, por exemplo, ou de chuvas muito intensas, eu tenho filas de caminhão, eu tenho um atraso significativo nas operações. Vocês sabem que se eu atraso essas operações, automaticamente eu aumento o custo de forma expressiva. Isso vai refletir diretamente na mercadoria, ok? E se eu não tiver algum tipo de incentivo, isso torna-se mais grave ainda, ok? Bom, as questões de regulação e políticas públicas aqui é interessante, né? Porque eu vou ter normas nacionais e normas internacionais que vão reagir diretamente com o sistema portuário, com o sistema de transporte marítimo. As regulamentações da IMO vão refletir diretamente no transportador marítimo. As regras da Organização Mundial do Comércio, da OMC, vão refletir diretamente nas transações comerciais internacionais. E as legislações portuárias locais podem potencializar ou seja, funcionar como agente facilitador, incentivador ou não, dessas operações de uma forma geral. Outro, outro item que vem impactando muito é a questão ambiental. Ou seja, cada vez mais os portos são cobrados a implantar medidas mais sustentáveis, uma regulação ambiental maior para poder diminuir, né, mitigar os impactos negativos de emissões de carbono, de resíduos, de odorização, de barulho, ou seja, a questão ambiental vem crescendo muito. Um outro problema que a gente também identifica na regulação e nas políticas públicas são os investimentos público-privados. As concessões, elas trazem benefícios, mas também trazem sacrifícios, e elas devem ser observadas dessa forma. Então, as PPPs, né, as parcerias público-privadas, elas tomam sim uma importância ímpar. Como tendência e inovação para os portos competitivos, o futuro é portos verdes sustentáveis. Por quê? Eu tenho que ter redução de emissão, eletrificação de equipamentos, uso de energias renováveis, a automação e a inteligência artificial chegou para ficar, com monitoramentos preditivos, drones para expansão portuária, e tudo isso numa caixinha chamada blockchain. O que é o blockchain? É a plataforma que é utilizada para negociar a criptomoeda, mas ela pode ser usada, adaptada para quê? Rastreabilidade de produtos, segurança em operações comerciais e logísticas. Ela traz um cofre forte para essas operações, principalmente na rastreabilidade. Então, há sim uma tendência internacional de esverdear cada vez mais os portos, ou seja, torná-los mais sustentáveis. E aí, dentro desse contexto, a automação e a inteligência artificial com o apoio da blockchain passa, digamos assim, ter um papel mais agressivo a esta nova tendência que está se solidificando. O Brasil, SERPRO, que é o Centro de Processamento de Dados brasileiro, já está trabalhando a questão do blockchain em operações no Mercosul, já está em teste, tá? Logo mais, a ideia é estar reproduzindo para outros setores. Bom,
Vamos falar um pouco do estudo de caso, né? O impacto dos acessos ferroviários no Porto de Paranaguá. Então, aqui eu trago um primeiro estudo de caso, uma análise, um recorte que eu fiz, para que vocês comecem a ter a ideia que eu posso fazer uma análise ampla do porto, pegando todos os conceitos que eu já conversei com vocês, e eu posso sim fazer uma análise de recorte desse porto. E aí, no caso aqui, eu fiz um recorte do acesso ferroviário. Vamos dizer que eu quero atender um determinado cliente. Então, eu fiz um recorte baseado na historicidade, na formação, no porto, do acesso ferroviário dentro do Porto de Paranaguá. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula em sala, onde eu vou trazer o estudo de caso completo para vocês. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.